Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama Goiás. E o panorama desta noite, desta quinta-feira, está simplesmente sensacional. Estou com uma convidada aqui, pessoal. Vou falar para vocês, o assunto que eu mais gosto, você já sabe o que é. Empreendedorismo. Gente que dá certo, gente que faz a diferença na vida das pessoas. E hoje a minha convidada, eu vou até pegar uma colinha aqui, porque ela é super preparada. Ela é a doutora Thaísa. Tá? Seja bem-vinda, doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. Ela é advogada, vereadora, procuradora da mulher na Câmara Municipal também e recentemente fez a grande feira no seu município, que foi a Feira da Mulher Empreendedora, é isso mesmo? Isso mesmo. Primeiramente, boa noite a todos, Jorge. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse programa maravilhoso. Nós que agradecemos. Assim que eu recebi a pauta do meu amigo Léo, quero deixar um abraço para ele. Obrigado, querido. Pautas assim sempre bem-vindas. Eu fiquei muito feliz por saber do seu histórico. Então, para quem não te conhece aqui, na verdade, estamos em 234 municípios do estado de Goiás. Inclusive, lá no seu município, estamos por lá também. Conta um pouco da sua história para o nosso telespectador. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. É uma honra mesmo estar aqui nesse programa. E nós, enquanto vereadora na cidade de Hidrolândia, tivemos a oportunidade de fazermos um projeto de lei criando a Procuradoria da Mulher. Então, hoje, enquanto procuradora da mulher, enquanto advogada, enquanto vereadora, uma das nossas principais pautas é, sim, o empreendedorismo feminino. É uma paixão nossa trabalhar pelas mulheres, trabalhar por todas as mulheres e por toda a cidade de Hidrolândia. Hidrolândia hoje, que é a cidade das águas, cidade das jabuticabas e a capital da logística, tem tudo a ver, sim, com empreendedorismo e é uma pauta que nós procuramos sempre trabalhar e levar o nome de nossa cidade nos 4 cantos do país. Então, estamos aqui hoje para divulgarmos ainda mais e falarmos ainda mais do empreendedorismo das mulheres e de nossa cidade. Como é que surgiu esse interesse, né, da senhora em relação às mulheres empreendedoras? A demanda lá estava bastante, ou era... Ou você, como vereadora, viu essa necessidade de nichar essas mulheres? Bom, como eu disse aqui há pouco, nós criamos, através de um projeto de lei, a Procuradoria da Mulher. O que é a Procuradoria da Mulher? É um canal, é um meio que nós temos de aproximar as mulheres de Hidrolândia, de apoiar, de incentivar e de valorizar essas mulheres. E uma das ações da Procuradoria foi justamente logo após a pandemia, que nós estávamos passando por aquele momento crítico, muitas pessoas ainda meio perdidas. Então, as mulheres tiveram, sim, essa necessidade. Muitas donas de casa, muitas mulheres que faziam o trabalho em casa precisavam de um local para expor, para divulgar. Então, na instalação da Procuradoria na Câmara, nós já tivemos a primeira feira das mulheres empreendedoras lá na Câmara. Nós iniciamos esse trabalho, a primeira feira, com 30 mulheres. E hoje nós temos mais de 120 mulheres empreendedoras de Hidrolândia, porque a feira é voltada para mulheres de Hidrolândia, e onde elas expõem a mercadoria, expõem seu trabalho, divulgam. Então é um canal que nós temos para apoiar, para incentivar essas mulheres lá da nossa cidade. E diversos nichos? É mais Sim. Artesanal, ou tem aquela que foi um pouco além, abriu empresa lá, e como que é isso? Não, a maioria são pessoas, mulheres, que não têm nenhuma relação com o comércio, que não fazem feira em outros lugares, são aquelas mulheres que viram na Feira das Mulheres Empreendedoras nela, né? uma oportunidade de mostrar o trabalho. Então lá tem pessoas que fazem artesanato, que tem vestuário, alimentação, produtos e serviços, então tem diversos nichos. São mulheres que divulgam seu trabalho e mostram seu trabalho nos diversos ramos realmente que nós temos. E da Procuradoria hoje, qual que é a maior demanda lá? Vocês de fato, né, igual você já falou, né, 2 vezes inclusive, sobre essa relação que você tem com a cidade lá. Então qual é mais a demanda que vocês têm, além do empreendedorismo, que é um dos nichos lá que vocês oferecem? Porque quando traz de uma procuradoria, sabemos que são diversos assuntos. E tem até questão de violência também, Sim. Apoio jurídico. Como é que funciona a procuradoria? Tá. Hoje a sala da Procuradoria funciona no meu gabinete. Hoje eu não tenho mais gabinete lá na Câmara. Ele se transformou na sala da Procuradoria da Mulher.
E lá hoje nós fazemos atendimento, recebemos mulheres vítimas de violência doméstica, fazemos atendimento e acompanhamento jurídico, nós fazemos encaminhamento também psicológico, então nós damos esse suporte para essas mulheres. E também, enquanto procuradora, nós somos chamados para atuar na delegacia, fazendo um acompanhamento, em diversas ações, e não só também enquanto violência doméstica. Hoje nós estamos com um programa também de Procuradoria Vai à Escola, onde nós fazemos palestra, falamos sobre a violência doméstica, falamos também sobre empoderamento feminino, que o empoderamento feminino é uma maneira de acabarmos com a violência doméstica. Então, isso tudo nós trabalhamos na Procuradoria. Essa reinserção social, podemos dizer assim, né? Sim, reinserção, apoio, que é isso que as mulheres precisam, né? Nesse momento mais difícil da vida delas, elas precisam de apoio, de ter suporte, de serem realmente apoiadas e que peguem nas suas mãos. Estatisticamente, acho que 5 anos atrás, para cá, tem aumentado esse número de violência, a mulher passou a ser mais refém do que antes, né? Como é que se vê esse quadro atual? Porque inverter esse progresso, né, que vinha tão legal, de repente parece que deu uma retraída muito grande. Isso estamos falando de números, estamos falando acompanhando telejornais, né? Infelizmente o feminicídio está assim, cada dia que passa, casos mais absurdos de todos os níveis que a gente pensar de crueldade, a gente se depara, né? E lá no município, como é que é lidar com essas famílias? Porque sabemos que ela precisa de um apoio maior, não só, não estou dizendo que é o caso, mas sabemos de outros incentivos, não desqualificando, e que às vezes eles vão no incentivo e fica, te atendi, tipo, tchau. Não, muito bom mesmo essa colocação. O Brasil hoje é o 5º em maior ranking mundial de feminicídio. E, infelizmente, Hidrolândia não é diferente da realidade do nosso país. Temos, é o número 1 de casos de recorrências do nosso município é violência doméstica. Então, nós precisamos, sim, termos uma responsabilidade também, chamarmos para nós, poder público, essa responsabilidade de poder atuar. E, falando nisso, enquanto vereadora também, eu tive a oportunidade de fazer atuação na legislação, onde nós incluímos no projeto de lei que foi encaminhado pelo nosso prefeito, concedendo cheque moradia, cheque reforma, nós incluímos no rol de prioridade essas mulheres. Então, eu tive a oportunidade de fazer... Param de ser reféns, né? Porque muitas das vezes elas são reféns por conta da questão social, financeira, né? Então, às vezes acaba sendo refém porque não tem alternativa. Infelizmente, ainda tem aquela concepção, né? Tem meu filho, eu tenho que aguentar porque eu tenho um filho. Então, vocês oportunizam para que elas se libertem, na verdade, né? Sim, elas agora estão no rol de prioridade desses programas. E também, em relação ao cheque reforma, cheque moradia, que hoje elas são prioridade, nós incluímos também a obrigatoriedade de contratar essas mulheres em primeiro caso pelo poder público. Então, nós precisamos o que eu também? Dar oportunidade de trabalho. Então, essas são maneiras do poder público poder atuar. Eu acho que nós fizemos. A maneira mais correta é essa, oportunizar delas ficarem livres financeiramente. Não depender de ninguém, né? Para que ela possa ter seu lugar, né? E até mesmo fornecer um pouco da educação para os seus filhos. E também vale ressaltar para que o poder, não só o poder público, né? Para que empresas, empresários também se enganjem, né? nesse grande ato, né? nesse grande momento de vocês. Eu falo momento porque eu fiquei até encantado em saber da Procuradoria da Mulher. Até então, pessoal, a nossa pauta seria outra, mas pegamos outra linha de assunto aqui do nosso bate-papo, que é muito interessante o que vocês vêm desenvolvendo lá no município. Parabéns. Ai, que bom. E é bom também a gente falar da Procuradoria, porque a gente cria a oportunidade de outras câmaras, de outras casas também implementarem em seu município. E a gente gosta muito de divulgar. O poder privado, né? As empresas, oferecer também trabalho, né? Direcionar essas mulheres. Oportunizar essas mulheres, que a gente precisa de quê? De ter esse apoio. E é isso que vocês aqui no programa estão fazendo, estão dando oportunidade para a gente divulgar o trabalho dessas mulheres, divulgar o trabalho da Feira das Mulheres Empreendedoras,
que hoje nós vamos para o segundo ano. Nós tivemos agora, então vamos fazer o seguinte, que nosso tempo está acabando. Olha para a câmera 2 e já convida o pessoal do seu município a nos assistindo agora e explica para quem queira também se ingressar aí lá na sua procuradoria, na feira, como é que faz, qual que é o mecanismo? Bom, a Feira das Mulheres Empreendedoras, ela é aberta para todas as mulheres de Hidrolândia, todas são muito bem-vindas. A próxima feira será dia 2 de março, estão todos convidados. Assim como convido vocês também a assistir o nosso programa, a conhecerem a Procuradoria da Mulher, conhecer o nosso trabalho na nossa cidade e ajudar todos nós a trabalhar cada vez mais pelas mulheres e por todos da nossa cidade. Bacana, parabéns, e de verdade, doutora, ao você, ao seu prefeito, à sua bancada, que lutou por isso, é uma conquista. Eu vejo que é exemplo para outras casas, viu? Ah, é bom. Parabéns. A gente tem que trabalhar com parceria, né? Junto Exatamente. com o executivo, com o prefeito, com os outros vereadores, que a gente consegue ainda mais alavancar os nossos projetos, os nossos pensamentos. Assim, cada município se oportunizar, né, de criar aí também essa chance para essas mulheres, né? É incrível. Eu fiquei até meio perdido no assunto aqui, mas parabéns novamente, parabéns pelo seu ineditismo de fato, né? Tanto aí da feira, porque não é apenas da feira. Você falando aqui, entendemos que na verdade é uma reinserção social, né? Eu sempre falo que é uma rede de apoio às mulheres. A feira, na verdade, é uma rede de apoio às mulheres de Hidrolândia. E eu convido vocês, te convido a comparecer, a conhecer a nossa cidade ainda mais e conhecer a nossa feira. É um compromisso a fazer com o meu público. Na próxima feira, com certeza, estaremos lá e vou mostrar para vocês como que é a funcionalidade e ver aquelas carinhas felizes que eu tenho certeza que todas estão lá com um sorrisão no rosto. Com certeza. E é linda a feira. Sou apaixonada das mulheres, sou apaixonada daquelas meninas que trabalham tão bem. A paixão sua, ela é muito transparente. Parabéns novamente. Obrigada. Quero agradecer mais uma vez você por estar esta noite aqui conosco e você que está aí em casa nos assistindo aqui pela PUC TV. Não saia daí que eu volto já já. Preparando o evento dos seus sonhos? Então não vai esquecer do detalhe primordial. E para garantir o melhor, chame a Essencial Copeira de Luxo. Só a Essencial Copeira de Luxo deixa seu evento impecável, limpo e organizado. Trabalhamos com copeiras de pista, salão, kits toaletes e spa. Chame-nos no WhatsApp e vamos acertar os detalhes. Copeira de Luxo. Olá, pessoal. Falei para vocês que era rapidinho, piscou, já estou de volta. E dando continuidade ao nosso programa, estou aqui com a psicóloga doutora Ariana Fidelis. Seja bem-vinda ao nosso programa. Ai, muito obrigada. É sempre bom estar aqui com vocês, participando, falando de diversos assuntos, informando a população, que é isso muito importante nesse momento. Gente, já fiquei apaixonado pela energia dela. Adoro pessoas enérgicas. E por que você está aqui? Quando veio esse assunto, veio a pauta para mim, eu falei, eu preciso de um especialista em TDAH. Ouve-se muito dizer TDAH. Infelizmente, tem gente que pensa que é modismo, ter TDAH. O meu menino ele é imperativo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre quais os principais diagnósticos. Vamos para começar o nosso papo? Quais são os principais diagnósticos? Como a gente pode, quem está em casa, se atentar para um diagnóstico de TDAH? Vamos lá. O déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno do desenvolvimento. A pessoa com déficit de atenção e hiperatividade,
ela foi desenvolvida ao longo de todo o processo, tanto da sua concepção já com esse déficit. É uma área cognitiva mesmo, cerebral, que tem essa deficiência, esse déficit, né? Então isso causa na pessoa uma dificuldade de atenção concentrada, uma dificuldade de permanecer parado com atividades rotineiras, pragmáticas, né? E isso faz com que esse indivíduo ele tenha essa inquietação. Geralmente isso é mais comum ser diagnosticado em crianças, na criança é perceptível. Porém, a gente tem sempre que lembrar que hoje em dia o contexto social em que as crianças vivem é bem diferente do contexto da nossa época, né? Bem Todo mais. mundo preso, num apartamento, fechadinho, e isso faz com que as crianças fiquem um pouco limitadas. Então, por vezes, os pais confundem que a criança tem Que uma nem um energia... tique, que nem aquele tique que fica balançando a perna é TDAH, viu? Exatamente. Às vezes as pessoas confundem achando que a criança está numa Quando agitação. minha mãe falava antigamente, né? Que menino danado, às vezes é porque ele é danado mesmo. E ele tem muita energia para gastar, né? Se a gente está pensando aqui num processo de desenvolvimento, a criança confinada num apartamento com 58 metros quadrados, onde ela não pode sair, ela só tem muito acesso à tela, informação, a muito jogo, muito brilho, então ela vai ter essa inquietação. Mas para a gente fazer esse diagnóstico, a gente precisa se atentar a esses fatores. A inquietação, a dificuldade de concentração, principalmente em atividades rotineiras, principalmente na escola. Eu gosto de falar que os professores, eles são os que identificam melhor esses sinais. Porque muitas vezes... O pai vê desenvolver normal, o menino é danado. Exatamente. Ou então o pai pensa que ele já está com muita dificuldade e às vezes ele não está. Então, na escola, esse aluno reflete melhor, porque lá vai exigir dele o pragmatismo, de começar e terminar uma atividade escolar, de fazer a tarefa, de permanecer sentado, de ter um momento certo de interagir. Então, se o menino, a menina, ela já começa a dar ali um sinal de que ela não consegue ficar quieta, aí o professor já se atenta. Olha, aqui podemos estar diante de um TDAH. Tem uma pergunta aqui. Quem tem todos esses sintomas pode não ter também, igual você falou, né? Que, na verdade, pessoal, o correto é você procurar um profissional qualificado e fazer essa consulta para diagnosticar, né, com um profissional especialista, né? Primeiramente, deixar bem claro para quem está nos ouvindo, não estamos dando dica como você diagnosticar, não. Estamos falando de possíveis possibilidades para que você fique atente aos sinais. Antes que seja tarde, né? Exatamente. É bom deixar bem claro que nós não estamos aqui curando ninguém, não. Então tem aquela pessoa lá que ela não consegue desenvolver aquela atividade em coletividade. E ao mesmo tempo, tem hora que ela consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Isso é sinais? Pode ser. É sempre importante a pessoa que ela tem o déficit de atenção e hiperatividade, ela vai dando sinais, ela não completa as atividades, ela não completa as tarefas, ela tem uma dificuldade ela começa uma coisa e ela já vai para outra, porque tudo desfoca a atenção dela, né? Então ela começa aqui uma atividade na casa, uma atividade doméstica, ela tá aqui lavando a louça, de repente ela tem um start para ela ir se direcionar ao quarto. Aí ela vai no quarto, ela volta, ela já se perdeu no que ela está fazendo ali. Deixou a cama desarrumada e foi beber água. Exatamente. Aí depois foi ver televisão e esqueceu do quarto. E também, muito importante, é a velocidade que o pensamento dessas pessoas processam. Eles processam numa velocidade um pouco mais acentuada do que um indivíduo que não tem, se a gente for comparar. Então, o seu pensamento o tempo todo acelerado, pensando em várias coisas, em várias atividades, e você geralmente não consegue completar, né? Então, tem essa dificuldade. Eu abri uma caixinha de perguntas aqui antes de iniciar a entrevista e choveu de perguntas. Acho que todo mundo tem curiosidade em saber aí. Tem uma que nós falamos por alto, né? A primeira pergunta aqui, eu vou não identificar ninguém para ficar mais tranquilo no nosso bate-papo e quem está lá fica mais confortável do outro lado. Aqui está perguntando qual que é a diferença entre TDAH e hiperativismo. É porque o déficit de atenção e hiperatividade, ele é marcado por um déficit na atenção concentrada e que isso causa muitas vezes uma inquietação. Essas pessoas, no quesito de processo cognitivo, processo mental com a inteligência, não tem nada a ver, isso tudo é separado.
A hiperatividade é essa agitação psicomotora, a agitação constante. Então, não é que tem muita diferença, é porque, às vezes, algumas crianças, adolescentes ou adultos, eles têm maior déficit na atenção. Outros, além disso, eles são inquietos. Então, não é que um elimina o outro, entendeu? Não tem nada a ver com essa psicomotricidade, então. É porque, assim, a psicomotricidade, ela faz com que o indivíduo... o menino, ele precisa se desenvolver. Então, quando a gente pensa nos aspectos psicomotor, ali naquele momento está acontecendo tudo de uma vez. Então, essa agitação psicomotora pode tanto ser do transtorno ou não. Então, a gente precisa ficar atento. Isso que você está falando do diagnóstico e procurar um profissional é essencial. Não é? E quem não tiver lá o seu plano de saúde, existe os CAPs, vai no seu posto de saúde mais próximo aí, que o profissional vai saber te encaminhar. E chegou aqui também que é engraçado, né? Os sintomas, então, não existem uns sintomas do porquê, acho que são sinais, né? Igual são sinais. Estamos falando aqui com a doutora. Sim. Aí tá aqui, como as pessoas ao redor reagem e convivem se existe o preconceito. Bom, o preconceito a gente só combate com informação. Não tem jeito. É o que nós estamos fazendo aqui. Não tem diferença nenhuma de ninguém para ninguém. É, exatamente. O preconceito a gente só combate com informação. Porque se a gente for pensar que o indivíduo, ele nasceu dessa forma, é do desenvolvimento dele. Como que ele pode ser culpado por ter alguma coisa, né? Então, assim, o preconceito a gente só combate com informação. Né? É. Não pega, viu, gente? Isso, né? Transtorno de déficit de atenção não pega, né, Jorge? Né? E daqui, eu tenho medo que o meu filho possa ter. Como vai ser conviver com esse transtorno? A informação. Exatamente. Porque todos nós, se a gente for pensar, nós aqui, ouvintes, você que está me escutando, todo mundo aqui tem um tipo de deficiência. Uma área em que a gente não é 100% em tudo. Eu acho que eu tenho um monte de coisa. Então. Eu acho que eu sou hiperativo, transtorno, acho que sou todo transtornado. A gente sempre tem uma dificuldade em uma área. Essa ideia, essa ilusão de que a gente é perfeito, né? Que é performático. Não, nós não temos condições disso. Então, eu, por exemplo... tem suas características. Vale ressaltar isso. Exatamente. Não tem um padrão de normalidade. Não existe normalidade. Se eu sou aqui da psicologia, que provavelmente eu tinha dificuldade na área de exatas. Então, isso é normal, é uma condição comum, não é? A gente está falando disso. Assim, admiro o pessoal de exatas. Eu também. Super admiro o pessoal de exatas. Mas dando continuidade aqui, aí, deixa eu ver aqui. Eu tô sem óculos, gente. Quais as formas que a pessoa faz para conseguir estabilizar sem medicação? Existe a possibilidade? Sim, existe. É claro que, dependendo dos casos, não tem muito efeito. A medicação, ela serve não só para controlar, mas também para dar essa possibilidade de diminuir o pensamento acelerado, dar uma boa possibilidade de noites de sono, porque muitas vezes o indivíduo que tem um déficit de atenção e hiperatividade, ele tem uma dificuldade de dormir, mas existe sim, por meio de psicopedagogia, educação pedagógica, formas de se controlar, sim, os sinais, o seu comportamento, você saber identificar as emoções que gatilham em exatos momentos, onde você vai ali desfocando. Então, existe forma, sim, é claro, com psicoterapia, com psicólogo, registrado no conselho, um bom psicopedagogo e esse conjunto de profissionais. O multifuncional faz parte disso tudo, né? Porque terapia é vida, né? Todo precisa de terapia. Ah, com certeza. Eu adoro quando eu ouço alguém assim esclarecido falando que terapia é vida. É, exatamente. Todo mundo precisava. A gente acorda virado, com a pá virada. Exatamente. Né? Nossa, deixa eu conversar com alguém. Ninguém é obrigado a ficar escutando dessabores de ninguém. Que fica claro aqui para toda a sociedade, né? E importante também dizer que o sinal é o seguinte: você ir a um psicólogo, você vai ter a oportunidade de falar com alguém sem ser julgado. Porque é diferente de falar com um amigo, com um vizinho. E o bacana, assim, agora eu estou falando, o que eu já passei, porque eu já fui da área de transtorno mental. Por uma época eu trabalhei até em 2 momentos, em fase administrativa, e outra eu fui fazer parte de oficinas também, terapêuticas. Legal. Então, eu vi muito, assim, a confiabilidade, quando o paciente tem essa troca com o profissional, sim, a fluidez, assim, é incrível. É, exatamente. Parece que o cara entrou no consultório, tomou um remédio e foi embora, ele saiu assim, zerado. É muito importante falar terapêutico quando a escuta é qualificada, a gente já sabe disso. E as pessoas precisam ter acesso a essa informação de que terapia não é coisa de doido, mas ele vai te ajudar a lidar com as suas emoções. Exatamente, é aquilo, a informação
informação que não chega completa. Né? Exatamente. Já É sempre, às pensam- vezes, cortada, né, distorcida, e as pessoas não entendem a dimensão e o quanto que é libertador você entender sua própria característica e aprender a lidar com ela. E aprender a lidar com o outro, que é o mais importante. Exatamente. Eu acho que a parte mais complicada do ser humano é como lidar com o outro, né? E aceitar, né, essa pergunta aí, né, me aceitar com as minhas características e aceitar você e entender que se eu tenho um déficit, se eu tenho essa dificuldade, você também pode ter. Então, para que esse julgamento? Para que a gente ficar achando que é um melhor que o outro, né? Não faz sentido nesse contexto. Exatamente. Tem mais uma perguntinha aqui agora, que eu acho que você já é esclarecedor, porque você já falou desse contexto já, né? Eu não consigo finalizar minhas tarefas. Será que eu tenho TDAH? Bom, a gente tem que ter um conjunto, né? Esse é um sinal, Então, né? o pós-diagnóstico tem que ir ao profissional lá no seu consultório, através Exatamente. da entrevista, uma anamnese bem esclarecedora, né? Exatamente. É importante dizer que o neuropsicólogo ou o psicólogo que faça uma avaliação psicológica, se adulto, criança, é o profissional gabaritado. Lá ele vai aplicar uma série de testes psicológicos com os parâmetros cientificamente probados, e isso vai fazer com que a gente tenha os scores para dizer você é ou não é, você está dentro ou não deste espectro desse transtorno, né? Maravilha. Eu costumo dizer aqui, quando a pauta é boa, o tempo voa. E para quem queira saber mais e queira falar com você, quais são os contatos? E quer tirar essas dúvidas também? Bom, eu agradeço, né? A pessoa pode seguir no meu Instagram, no @ArianaFidelesOficial. Lá tem todos os meus contatos, meu telefone, meu site também, www.arianafidelis.com, onde tem lá todos os meus insights, todas as diretrizes, onde eu ajudo as pessoas a falar sobre esses temas da psicologia tão importante, de uma forma leve e divertida. Eu gosto de dizer que a psicoeducação, o acesso à saúde mental e a democratização do acesso à saúde mental, ele precisa sim ser feito, e espaços como esse me deixam muito feliz em compartilhar. Nós que ficamos felizes, eu falo por mim, por mais de 3 milhões de telespectadores que estão nos vendo aqui pela PUC TV. A democratização ela é muito importante em todas as áreas. Graças a Deus estamos caminhando a passos largos, né? Vamos lá, Deus. Retroceder, já passamos dessa época, graças a Deus. Agora é só frente e diante. Muito obrigado mais uma vez, seja sempre bem-vindo. Vou perturbá-la mais, que é um assunto que nós gostamos aqui. Sempre perguntam, né? E vale ressaltar também que não crie seu diagnóstico, nem para você, nem para ninguém. Procure um profissional qualificado para que você seja diagnosticado corretamente. Obrigada. Obrigado mais uma vez. E você não esqueça, final de semana está batendo sua porta, precisou de chopp, vai fazer aquela festa, chama o pessoal da Octo Chopp Goiânia. Então, já sabe como fazer, né? Pediu, ligou, chamou, chegou. Assistência técnica 24 horas. Um beijo para vocês, espero vocês amanhã aqui pela PUC TV. Essa vida de muralhas que vivemos. Tem um bloco, tem um outro programa. O pessoal já está aí. Então, seja por essa pressão social.